A fazenda Vale do Sol era um lugar imenso, com vastos campos verdes e uma paisagem que se estendia até onde a vista alcançava. O céu azul parecia emoldurar as montanhas distantes, e o som do vento nas árvores e dos animais pastando trazia uma sensação de tranquilidade que contrastava com o trabalho árduo que os moradores da fazenda enfrentavam todos os dias. O aroma da terra fresca, misturado com o cheiro de grama cortada, era inconfundível. Para muitos, era um lugar de beleza inigualável, mas para João, o peão bruto, o campo era apenas o cenário de sua vida dura de trabalho. João era um homem de 35 anos, com um corpo esculpido pelo trabalho árduo na fazenda. Sua pele estava bronzeada pelo sol, e suas mãos, calejadas, eram um reflexo do esforço diário que colocava em cada tarefa que realizava. Ele era forte, imponente, mas sua expressão era frequentemente marcada pela dureza e pela falta de paciência com o mundo além da fazenda. Seus olhos, de um tom castanho profundo, raramente demonstravam algo além de determinação ou frustração. A chegada de Carolina, a nova herdeira da fazenda Vale do Sol, causou um burburinho entre os trabalhadores. Ela era uma jovem de 25 anos, com cabelos castanho claros, longos e levemente ondulados, e olhos verdes como o campo que agora possuía. Ela havia crescido em um mundo de luxo, longe das dificuldades e do suor do campo. Filha única de um fazendeiro que recentemente falecera, Carolina havia herdado a fazenda e todas as suas responsabilidades. Ela não sabia nada sobre como administrar uma propriedade tão grande, mas estava determinada a aprender e, se possível, transformar a fazenda de seu pai em algo mais do que apenas um lugar de trabalho. Quando ela chegou, foi imediatamente confrontada pela dura realidade de que o campo não tinha lugar para fraquezas. Ela ficou encantada com a beleza do lugar, mas logo percebeu o quanto sua vida anterior, cercada de confortos e modernidades, estava distante da realidade do campo. Seu mundo de sofisticação e luxo parecia não ter espaço ali, entre os tratores e as vacas. Foi nesse cenário que ela conheceu João. Ela o viu pela primeira vez enquanto ele trabalhava na lavoura, com os braços suados e a camisa rasgada, o cabelo escuro preso em um simples coque. Ele era o protótipo do peão que ela imaginava, alguém acostumado ao trabalho árduo, sem tempo ou paciência para as delicadezas do mundo. Ele não se importava com o que acontecia fora da fazenda, e sua única preocupação era o trabalho. Carolina, decidida a começar sua jornada como nova dona da fazenda, tentou fazer uma aproximação, mas sua chegada não foi recebida com simpatia. Ela observava João enquanto ele levantava pesadas ferramentas, movia animais e supervisionava os outros trabalhadores, sem sequer olhar em sua direção. Ela sabia que ele era um dos homens mais experientes na fazenda, e a primeira coisa que ela precisaria fazer era entender como lidar com pessoas como ele. Aqui, você não está em seu mundo de luxo, senhora. João disse, sem sequer olhar para ela, enquanto mexia nas cercas de madeira. Sua voz grave e áspera era como o som do vento forte, sem suavidade alguma. O trabalho não é fácil, e não há espaço para frescura. Carolina tentou responder, mas, diante da dureza de suas palavras, hesitou. Ela sabia que não estava preparada para enfrentar o mundo que ele parecia representar, mas estava disposta a aprender. Ela não podia ser fraca, não com tudo o que estava em jogo. O campo era agora sua responsabilidade, e ela não podia fugir disso. Eu sei disso, João. Carolina respondeu, com firmeza em sua voz. Ela tentava esconder o nervosismo. Mas tenho a intenção de tornar a fazenda mais eficiente, sem perder a beleza que ela tem. João a observou por um instante, e então, com um sorriso sarcástico, voltou a se concentrar em sua tarefa. Ele estava acostumado a ver pessoas como ela chegando, com grandes planos e pouca experiência. Acha que, com um pouco de charme e palavras bonitas, poderiam mudar a realidade do campo. Para ele, nada disso importava. O campo exigia muito mais do que apenas palavras. O restante da tarde foi um exercício de paciência para Carolina. Ela tentou se envolver com as atividades do campo, mas logo percebeu que seu conhecimento era praticamente nulo. Quando tentou ajudar com o trato das vacas, não teve sucesso. Quando tentou limpar o galpão de ferramentas, quase quebrou um dos utensílios. Ela sentia-se impotente, incapaz de sequer dar um passo sem tropeçar. Enquanto isso, João observava à distância,
como se estivesse esperando para ver até onde ela iria. Ele não havia acreditado nas intenções dela desde o início. Para ele, ela era mais uma herdeira mimada que tentaria mudar tudo sem entender nada. Mas, de algum modo, ele também a achava intrigante. O jeito como ela se esforçava, apesar de sua inexperiência, começava a lhe causar respeito. Ao fim do dia, Carolina sentou-se em um banco de madeira, exausta. O trabalho no campo era mais difícil do que ela jamais imaginara. Mas, à medida que o sol se punha no horizonte, ela começou a perceber a verdadeira beleza ao seu redor. O campo, com suas cores vibrantes e a serenidade do ambiente, estava se revelando a ela de uma forma que ela nunca imaginou. João se aproximou dela mais uma vez, desta vez com um semblante menos duro. Ele percebeu que ela não estava apenas ali para tentar mudar as coisas de forma superficial. Ele sabia que ela não havia desistido, apesar de todas as dificuldades que enfrentará. Você vai precisar de muito mais do que força para dominar o campo. Ele disse, com um sorriso sutil. Mas posso te ensinar, se você estiver disposta a aprender. Foi nesse momento que Carolina percebeu que João, apesar de sua dureza, tinha algo a mais a oferecer do que ela imaginava. Ele poderia ser o professor que ela tanto precisava. Ela também entendeu que o campo não seria fácil, mas poderia ser belo, e talvez ele tivesse muito a lhe mostrar. Ela levantou os olhos, e pela primeira vez, sorriu para ele. Estou pronta para aprender, João. Vamos fazer isso juntos. O capítulo termina com um campo aberto diante deles, onde ambos, com seus diferentes mundos, começavam a traçar um caminho juntos. A jornada de Carolina na fazenda estava apenas começando, e ela não sabia, mas estava prestes a descobrir que o verdadeiro valor do campo não estava apenas no trabalho árduo, mas nas lições que ele tinha a oferecer. Carolina olha para o horizonte, pensando no que espera por ela na fazenda, enquanto João se prepara para guiá-la, sem saber que essa parceria traria algo mais do que apenas mudanças no trabalho, mas também no coração deles. Os primeiros dias na fazenda foram mais difíceis do que Carolina poderia imaginar. Cada manhã trazia novos desafios, e com eles, novas lições. Quando ela chegou, tinha em mente a ideia de transformar a fazenda em algo mais eficiente, mais moderno. Mas logo entendeu que o campo tinha seu próprio ritmo, e não seria ela que o faria mudar. O trabalho era pesado e extenuante, e o simples fato de ter que acordar ao amanhecer já parecia uma batalha diária. Mas Carolina não era do tipo que desistia facilmente. Ela sabia que o que esperava ali não seria simples, e cada tarefa que ela tentava, desde alimentar os animais até inspecionar os celeiros, parecia ser uma nova oportunidade para aprender, muitas vezes, falhar. João, por outro lado, observava com a mesma expressão cética que ele usava nos primeiros dias em que ela chegou. A princípio, ele tinha pensado que a herdeira não duraria uma semana ali. Ele a via como uma pessoa cheia de boas intenções, mas sem a menor noção do que era necessário para fazer uma fazenda funcionar. O campo era implacável, e ele tinha vivido toda a sua vida de trabalho árduo para saber disso. Carolina, no entanto, estava determinada a mudar sua percepção. Ela sabia que só conseguiria transformar a fazenda se tivesse a ajuda de alguém que entendesse do que estava falando, e era claro que João, apesar de sua postura dura e suas palavras ríspidas, era uma das pessoas mais experientes no campo. A cada manhã, ela o observava enquanto ele trabalhava. Ele manejava as ferramentas com uma destreza que ela achava fascinante. Cada movimento parecia natural para ele, como se o campo fosse uma extensão de seu corpo. Carolina tentava acompanhá-lo em suas tarefas, mas logo descobria o quão difícil era. Era uma coisa de se admirar a forma como João sabia exatamente o que fazer a cada momento, como se ele estivesse em harmonia com a terra. Você não vai conseguir dominar tudo isso da noite para o dia, herdeira, João disse um dia, quando ela tentava, em vão, ajudar a cuidar das vacas. Ela havia sido instruída a alimentá-las, mas acabou criando um caos. Uma das vacas, mais teimosa, fugiu do cercado, e ela correu atrás dela, tropeçando nas pedras e tentando manter a calma. Eu sei, respondeu Carolina, ofegante, mas com um sorriso de determinação no rosto. Mas eu quero aprender. Eu preciso aprender. Ela sabia que ele não acreditava nela, mas isso não a faria desistir.
Ao contrário, essa falta de fé em suas habilidades parecia apenas fortalecer sua vontade de provar que ele estava errado. O campo, com sua imensidão e sua crueza, era algo que ela precisava dominar. Mas João parecia gostar de ver o quanto ela se esforçava. Ele não dizia isso diretamente, mas observava de longe enquanto ela tentava lidar com a realidade da fazenda. Ele, que havia crescido ali, sabia que ela estava em um território completamente desconhecido, mas havia algo em sua postura que começou a despertar sua curiosidade. Ela não estava apenas tentando lidar com a vida no campo. Ela estava tentando mudar o que ela sabia para fazer algo melhor, algo mais eficiente. Um dia, enquanto trabalhavam juntos para corrigir uma cerca quebrada no meio do campo, João finalmente olhou para Carolina com uma expressão diferente. Ela estava ali, com as mãos cheias de sujeira, o suor escorrendo pelo rosto, mas, ao contrário de sua postura inicial, ela não parecia mais deslocada. Ela estava focada, determinada a aprender. Acho que você finalmente aprendeu a lidar com uma cerca, hein? João disse, tentando disfarçar o respeito que começava a ter por ela. Carolina sorriu, orgulhosa do progresso que estava fazendo, mesmo que pequeno. O campo era um desafio constante, mas ela estava começando a entender o ritmo, as tarefas e até mesmo os pequenos prazeres de estar no meio daquela imensidão verde. Eu vou conseguir, Carolina respondeu, com firmeza, enquanto ajustava o último pedaço da cerca. Isso é só o começo. Era verdade. Ela já começava a se sentir mais conectada com o lugar. A beleza do campo, antes perdida em meio ao caos do trabalho, agora começava a se revelar a ela. Ela observava as árvores que se erguiam majestosamente contra o céu claro, e os pequenos animais que se moviam com graça entre as folhas. Pela primeira vez, ela via o campo com outros olhos, não apenas como um lugar de trabalho árduo, mas como uma obra-prima natural, algo que tinha uma beleza própria. João, embora cético, não pôde deixar de notar a mudança nela. Ele sabia que ela ainda tinha muito a aprender, mas também começava a ver que havia algo mais nela do que uma simples herdeira tentando se encaixar no mundo que ele conhecia. Ela estava começando a entender o valor do trabalho no campo, mas, mais importante, ela estava começando a ver a beleza nele. Ele, por sua vez, começava a perceber que talvez sua visão limitada sobre o campo não fosse tudo o que havia para ser visto. Ele vivia uma vida simples, mas agora ele via que Carolina estava tentando não apenas transformar a fazenda, mas também ele. Carolina sentiu que estava se conectando com algo que estava além do trabalho físico. Ela olhou para o céu, vendo as cores do pôr do sol se misturando com a paisagem tranquila ao seu redor. O som do vento nas árvores, o cheiro de terra e grama molhada, tudo isso agora parecia fazer sentido para ela de uma maneira que nunca havia acontecido em sua vida passada. E foi nesse momento que ela percebeu que talvez o trabalho duro fosse apenas uma parte do que o campo tinha a oferecer. Havia algo mais ali, algo sutil, que ela ainda estava começando a entender. João a observou de longe, a mulher que começava a se tornar parte daquele mundo que ele conhecia tão bem. Ela havia começado a ver as coisas com outros olhos, e ele não pôde deixar de sentir um pequeno toque de respeito por ela. Mas ainda havia muito a ser feito. Ela ainda estava longe de entender tudo o que o campo exigia. E ele sabia que seria ele quem a ensinaria a respeitar não apenas a terra, mas o trabalho e a simplicidade que ela oferecia. Carolina, por sua vez, já sabia que essa jornada estava longe de ser fácil. Mas ela estava disposta a seguir em frente, a aprender, e talvez, um dia, descobrir que a verdadeira beleza do campo não estava apenas no trabalho duro, mas na paz que ele podia proporcionar a quem soubesse apreciar sua essência. Enquanto João observa Carolina de longe, ele começa a se perguntar: será que ela pode realmente entender a vida do campo, ou ela é apenas mais uma herdeira tentando mudar as coisas sem saber o que realmente significa? E, mais importante, será que ele está começando a se importar com ela de uma maneira que nunca imaginou? Os primeiros raios de sol iluminavam as montanhas distantes, tingindo o céu de um tom dourado que refletia suavemente na imensidão verde do campo. O som suave do vento nas árvores parecia trazer consigo um respiro de tranquilidade, mas, para Carolina, aquele dia estava longe de ser calmo.
Cada passo que ela dava pelo campo a fazia questionar se realmente estava fazendo o suficiente, se a transformação que ela queria para a fazenda era possível e, mais importante, se ela estava conseguindo tocar a vida das pessoas ao seu redor. Quando ela começou a trabalhar na fazenda Vale do Sol, não imaginava que o campo fosse tão complexo, tão implacável. O calor do sol, o peso das tarefas, os desafios diários pareciam a cada dia mais difíceis de serem superados. Mas o que mais a fazia sentir-se dividida era a constante presença de João, o peão que, mesmo com sua postura rústica e sua resistência, começava a despertar sentimentos conflitantes nela. João observava Carolina de longe, a cada dia mais ciente de sua presença e de sua determinação em mudar a fazenda. Havia algo nela que começava a mexer com ele, algo que ele não conseguia entender completamente. Ela não era como as outras pessoas da sua vida. Ela estava disposta a trabalhar duro, mas, ao mesmo tempo, começava a ver o campo com outros olhos, algo que ele nunca havia imaginado ser possível. Ao mesmo tempo, ele tinha um pé atrás com ela, pensando se ela realmente tinha capacidade de compreender o que o campo exigia. O contraste entre eles era inegável. Ela, com sua aparência delicada, o cabelo castanho claros preso em um coque simples, e os olhos verdes que se iluminavam com a beleza do campo. Ele, com seus músculos definidos e postura rígida, um homem do campo de verdade, acostumado com o peso do trabalho diário, sem tempo ou paciência para ver o que havia de belo naquelas terras, além de sua função como meio de sobrevivência. A diferença de mundos entre eles parecia cada vez mais evidente à medida que o tempo passava. Um dia, após um longo período de trabalho em campo, João e Carolina se encontraram mais uma vez, sozinhos, enquanto descansavam sob a sombra de uma árvore. O calor do sol começava a dar lugar a uma brisa mais suave, e o cenário parecia convidar à introspecção. Carolina sentia uma necessidade crescente de conversar com João, de descobrir o que ele realmente pensava sobre tudo o que ela estava tentando mudar na fazenda, e talvez entender melhor o que o motivava a continuar trabalhando em um lugar que parecia tão distante do seu mundo. João, e ela disse, interrompendo o silêncio entre eles. Ele estava sentado de costas para ela, olhando para o campo, mas seus sentidos estavam alertas. Ele sempre se sentia mais confortável em silêncio, não gostava muito de abrir seu coração. No entanto, a pergunta dela parecia pedir uma resposta. O que é? Ele respondeu com um tom áspero, sem virá-la de imediato. Ele sabia que ela iria tentar mais uma vez discutir sobre a fazenda, sobre mudanças que ele acreditava que não eram necessárias. Carolina não se incomodou com o tom ríspido. Ela já estava acostumada com sua maneira direta e sua natureza resistente. Eu realmente estou tentando fazer o que é melhor para a fazenda, João. Ela fez uma pausa, tentando buscar as palavras certas. Mas às vezes, eu sinto que você acha que eu não sou capaz de entender a vida no campo. Como se eu fosse apenas uma pessoa que quer mudar tudo sem saber o que está fazendo. Havia uma vulnerabilidade na voz de Carolina que João não conseguiu ignorar. Ele finalmente olhou, seus olhos castanhos observando o rosto dela com mais atenção. Não é isso, Carolina. Ele respondeu, com um tom mais suave agora. É só que você não entende o que é trabalhar aqui todo dia. Você vê as coisas de uma maneira diferente, não entende o peso que é carregar essa terra nas costas. Carolina sentiu uma dor no peito ao ouvir aquelas palavras. Ela sabia que ele estava certo em muitos aspectos. Ela não entendia o que era carregar o peso do campo em seus ombros, não sabia o que significava trabalhar de sol a sol para garantir que a fazenda sobrevivesse. Mas ela também sabia que não podia simplesmente desistir. Ela tinha uma visão para aquele lugar, algo que ela acreditava que poderia trazer mais do que apenas trabalho duro. Eu sei que não entendo tudo, João. Ela disse com uma calma inesperada. Mas eu estou aprendendo. E o que eu vejo, o que sinto, é que o campo tem uma beleza que você ainda não percebeu. Não é só o trabalho, João. O campo tem algo mais e algo que eu sei que você já sentiu, mesmo que não tenha se dado conta. João a olhou profundamente. Ele queria rebater, dizer que ela estava apenas sonhando, mas havia algo nas palavras dela que mexia com ele. Ele nunca havia pensado no campo dessa maneira.
Para ele, a beleza do lugar estava no trabalho, na dificuldade, na superação. Ele não sabia mais como olhar para a paisagem que o cercava de uma forma diferente, como ela sugeria. Eu não sei, e ele começou, mais uma vez voltando seu olhar para o horizonte, como se estivesse procurando uma resposta lá. Tudo o que vejo é o suor, o cansaço, a luta para garantir que a fazenda continue em pé. Não vejo nada de bonito nisso. Carolina olhou para ele, e então para o campo ao redor. Ela respirou fundo, absorvendo tudo o que via. O campo, o vento nas árvores, as cores vibrantes do céu à medida que o sol começava a se pôr. Ela sabia que estava vendo algo que ele ainda não conseguia enxergar. Mas eu vejo, João. Ela disse suavemente, com um sorriso no rosto. Eu vejo o campo, eu vejo a beleza da vida aqui. E é isso que eu quero ensinar para você. Não é apenas sobre o trabalho duro. É sobre apreciar a jornada, os pequenos momentos, a natureza que nos rodeia. João não sabia o que responder. Algo dentro dele estava mudando, mas ele não podia admitir isso para si mesmo. Ele não sabia como olhar para o campo de uma forma diferente. Ele sempre fora aquele homem que acreditava que a beleza estava apenas no suor da testa, na dor dos músculos, na luta pelo sustento. Mas a determinação e o brilho nos olhos de Carolina estavam começando a tocá-lo de uma maneira que ele não conseguia explicar. O que ele sentia por ela era algo novo e estranho. Ela o fazia questionar suas próprias crenças, suas próprias limitações. Ele sabia que ainda não havia entendido tudo o que ela queria mostrar, mas a ideia de que o campo tinha algo mais, algo que ele não havia percebido até então, começava a crescer em sua mente. Ao final do dia, enquanto o sol se põe no horizonte, João olha para Carolina e para o campo, ainda dividido entre a visão do trabalho árduo e a beleza que ela está tentando mostrar. Ele não sabe o que o futuro reserva, mas algo dentro dele está mudando. Enquanto ela olha para ele com uma expressão suave de esperança, ele se pergunta: será que ele pode realmente ver o campo da maneira que ela vê? Ou continuará preso à sua visão limitada, sem perceber o que está bem diante de seus olhos? O campo, sempre vasto e imponente, parecia agora mais silencioso, como se também estivesse esperando algo. As árvores pareciam sussurrar com o vento que passava entre seus galhos, e o som do galo ao longe parecia um lembrete constante de que o trabalho nunca acabava. Para Carolina, a fazenda já não era mais apenas um lugar de trabalho árduo. Ela começava a enxergar o valor daquilo tudo, a beleza das paisagens, das pequenas vitórias e até dos fracassos que aprendia a lidar com paciência. Contudo, havia algo mais que a inquietava: se ela não estava sozinha nessa jornada. A presença de João era constante, sua resistência inabalável e seu mundo tão distante do seu, mas, de algum modo, algo estava mudando entre eles. O dia começou como qualquer outro. Carolina se levantou cedo, como sempre, para acompanhar o trabalho na fazenda. Ela já estava mais adaptada à rotina, mas havia algo em seu olhar que ainda refletia uma busca por algo que ela não conseguia definir. A sensação de estar fazendo parte de algo maior, de algo que tinha uma essência mais profunda, ainda estava longe de se concretizar em sua mente. Enquanto ela caminhava pelos campos, João estava na lavoura, ajustando a maquinaria. Seus músculos, ainda bem definidos, moviam-se com uma precisão que refletia anos de trabalho árduo. Ele se movia com a confiança de quem sabia exatamente o que estava fazendo, mas o que Carolina notou foi que ele parecia estar mais tenso do que o habitual. Ele, que sempre se mostrou tão imperturbável, agora estava mais fechado, seu semblante mais sério. Ao vê-lo, Carolina decidiu se aproximar, algo que ela vinha fazendo mais com frequência, mas ainda com uma certa cautela. Ela sentia que o relacionamento entre eles estava em um ponto crítico, se ela não queria forçar a amizade, mas também não queria mais se sentir como uma estranha em sua própria fazenda. Precisa de ajuda com isso? Ela perguntou, olhando para a maquinaria com uma expressão sincera. Ela sabia que ele não gostava de pedir ajuda, mas estava disposta a tentar, mais uma vez, mostrar que estava ali para aprender. João parou por um momento, olhando para ela de cima, como se estivesse avaliando o que responder. Sua postura rígida e sua expressão séria davam a impressão de que ele estava no controle, mas havia algo em seus olhos que traía sua insegurança, algo que ele não demonstrava facilmente. Você não entende nada disso,
Carolina. Melhor deixar para quem sabe o que faz. Ele respondeu, sua voz áspera, mas sem o sarcasmo de antes. Ele parecia mais cansado, mais relutante. Carolina sentiu a frustração crescer dentro dela, mas se conteve. Ela não ia desistir agora, não depois de todo o esforço que já havia feito para ganhar um pouco de confiança dele. Eu posso aprender. Eu sei que não entendo tudo, João, mas não vou desistir só porque você acha que não sou capaz. Ela falou, com firmeza na voz. Não era mais só sobre aprender a trabalhar na fazenda. Era sobre mostrar a João que ela estava disposta a lutar, tanto pela fazenda quanto por ele. Ele a observou por um momento, seu olhar mais suave, mas ainda distante. Parecia que algo estava se movendo dentro dele, mas ele não sabia como lidar com isso. Ele havia vivido sua vida inteira acreditando que o campo era seu território, e agora alguém, uma mulher que nunca havia experimentado as dificuldades da terra, estava tentando mudar tudo o que ele acreditava. Mas algo começou a quebrar na resistência dele. Ele sentiu um misto de admiração e confusão. Ele não entendia por que Carolina parecia ver algo no campo que ele nunca havia notado. Ela estava começando a perceber a beleza do trabalho e da vida simples de maneiras que ele nunca imaginou. Ele havia sido ensinado a trabalhar com as mãos, a fazer o que era necessário para sobreviver, mas nunca havia sido ensinado a valorizar as pequenas coisas, as pequenas vitórias. Em uma tarde quente de verão, quando o sol estava a pino, Carolina propôs algo diferente, um passeio pela fazenda, longe das tarefas diárias. Ela sugeriu que passassem algum tempo apenas observando a natureza ao redor e refletindo sobre o que poderia ser feito para melhorar a fazenda. João, relutante, concordou, mas não sem mostrar sua resistência. Para ele, o trabalho estava sempre em primeiro lugar. Ele não via sentido em se afastar das atividades diárias, ainda mais com tantos problemas pendentes. Mas, enquanto caminhavam pelos campos, algo inesperado aconteceu. Carolina começou a apontar as coisas que ela começava a ver no campo, as pequenas belezas que passavam despercebidas por ele. Ela observava como a luz do sol refletia nas folhas das árvores, como as flores silvestres cresciam entre as pedras e como o vento movia suavemente a grama, criando uma dança que parecia um espetáculo natural. Veja isso, João. Ela disse com um sorriso, observando as flores. Você percebe como cada uma delas tem sua própria forma, sua própria cor? Como a natureza não é apenas sobre crescimento, mas sobre como cada elemento é único. João olhou para ela, inicialmente cético, mas depois, de forma gradual, começou a perceber o que ela estava vendo. Não era só a beleza da natureza que ele estava começando a entender, mas a forma como Carolina enxergava o mundo, como ela apreciava a cada momento, cada pequeno detalhe. E nunca vi isso assim. Ele admitiu, a dureza em sua voz suavizando um pouco. Ele estava começando a se abrir para uma nova perspectiva, mas ainda havia uma luta dentro dele, uma resistência à mudança que ele sabia que precisava enfrentar. Carolina, por sua vez, estava começando a entender João de uma maneira mais profunda. Ela percebia que ele não era apenas um homem rústico, com uma visão limitada do mundo. Ele havia sido moldado pela vida no campo, pelas dificuldades e pelo trabalho incessante. Ele não sabia o que era parar e simplesmente admirar a vida ao seu redor. Para ele, tudo sempre tinha sido uma tarefa, uma luta constante pela sobrevivência. Enquanto caminhavam, Carolina sentiu que esse momento era mais importante do que qualquer tarefa diária. Ela não queria apenas transformar a fazenda, ela queria transformar a maneira como João via a vida, como ele via a si mesmo. Ela sabia que, para ele, o campo significava esforço, suor, e nada mais. Mas ela estava começando a ver que havia algo mais ali, algo sutil, que ela ainda estava começando a entender. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons laranja e rosa, Carolina olhou para João, sentindo uma conexão mais forte do que nunca. Ele estava ali, ao seu lado, um homem que, por mais resistente que fosse, começava a se abrir para algo novo. Ela sabia que ainda havia muito a ser feito, mas aquele momento era uma vitória silenciosa. Ao voltarem da caminhada, algo inesperado acontece.
João percebe que algo mudou dentro dele, mas, ao mesmo tempo, uma situação alarmante surge na fazenda que ameaça tudo o que eles construíram até ali. O que parecia ser uma simples reflexão sobre a beleza do campo logo se transforma em uma decisão crítica para o futuro de ambos. João sente o peso da responsabilidade, e Carolina se vê diante de uma nova escolha, uma escolha que pode testar até onde ela está disposta a ir para transformar não apenas a fazenda, mas também seu relacionamento com ele. A fazenda Vale do Sol parecia ter uma vida própria à medida que o tempo passava. O ritmo das estações se refletia na natureza que a cercava, a primavera dava lugar ao verão, com os campos em sua plenitude, a vegetação vibrante e os animais fortes. Carolina já não se via mais como uma observadora, mas como alguém ativo, que construía o futuro daquela terra. Ela se sentia em casa ali, sentia a conexão com o lugar. Mas, ao mesmo tempo, havia algo que a inquietava, algo que parecia sempre à distância, como uma sombra. Era a relação com João, que, apesar de todas as pequenas vitórias que ela conquistava ao seu lado, ainda parecia distante, frio e cheio de segredos que ela não conseguia decifrar. O relacionamento deles estava em um ponto crítico. Ela sabia que, ao seu lado, ele havia começado a mudar. Seu olhar estava começando a se abrir para a beleza do campo, e ele já não via o trabalho como uma obrigação sem sentido. Mas o que Carolina não entendia era como ele ainda se mantinha tão fechado quando se tratava dela. Ele a respeitava, ela sabia disso. Mas havia algo em seus olhos que sempre indicava que ele a via como alguém de fora, alguém que talvez nunca pudesse entender totalmente o peso da vida no campo, ou pior ainda, alguém que ele não estava disposto a se aproximar de verdade. Ela também percebia a luta interna dele, uma luta que ele nunca verbalizava, mas que ficava evidente nas pausas que ele fazia antes de falar, na forma como ele evitava tocá-la mais do que o necessário, na maneira como ele ainda se recusava a abrir seu coração. Para Carolina, isso era um dilema. Ela sentia uma atração profunda por ele, algo que crescia a cada dia, mas não sabia se João estava pronto para aceitar o que os dois poderiam ter juntos. Naquele dia, o clima na fazenda estava particularmente quente. O sol brilhava no céu sem nuvens, tornando o trabalho árduo ainda mais difícil. Carolina estava na cozinha da casa grande, preparando o almoço para os trabalhadores, quando viu João se aproximar, com sua postura forte e determinada, mas com algo diferente em seu semblante. Ele se aproximava da casa com uma leve hesitação, como se tivesse algo importante para dizer. O que Carolina não sabia era que, naquele momento, ele estava decidido a finalmente enfrentar o que sentia, mesmo que ainda não soubesse como se abrir completamente. Carolina, podemos conversar? João perguntou, a voz grave, mas com um tom que ela raramente ouvirá dele. Havia uma leve preocupação, uma vulnerabilidade que ela não conseguia ignorar. Carolina parou o que estava fazendo e olhou para ele, um olhar que misturava curiosidade e apreensão. Ela sentia que esse momento era importante, algo que ambos haviam evitado até então. Ela assentiu, e os dois saíram para o jardim, onde o vento quente da tarde se misturava com o cheiro das flores que começavam a desabrochar. O que aconteceu, João? Carolina perguntou, tentando disfarçar a ansiedade em sua voz. O silêncio entre eles aumentava a tensão. Ele parecia hesitante, e ela não sabia o que esperar. Não sabia se ele viria para falar sobre a fazenda ou sobre algo mais profundo, mais pessoal. João olhou para ela por um momento, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Seus olhos castanhos estavam nublados, como se ele estivesse lutando contra uma tempestade interna. Eu queria falar sobre o que está acontecendo entre nós, ele começou, sem olhar para ela diretamente. Ele estava sempre assim, evitando o contato visual, mas seus olhos, mesmo evitantes, mostravam um conflito interno. Carolina sentiu o coração acelerar. Ela sabia que esse momento era inevitável. Mas estava preparada para isso? Ela sabia que tinha sentimentos profundos por João, mas e ele? Será que ele sentia o mesmo? Eu não sei se posso te dar o que você quer, Carolina. Ele continuou, com um suspiro. Eu cresci no campo, onde sentimentos não têm espaço. O que importa é o trabalho, o suor, a luta. A gente não tem tempo para ir para isso. E eu não sei como lidar com o que estou sentindo por você.
Carolina sentiu uma dor aguda no peito. João estava sendo honesto, mas sua sinceridade a fazia questionar tudo o que ela havia esperado até então. Ela queria que ele visse o que ela via, um futuro juntos, onde ambos pudessem aprender um com o outro, onde o campo não fosse apenas um local de trabalho, mas um lugar de crescimento pessoal e de amor. João, eu entendo sua luta, Carolina disse suavemente, caminhando em sua direção. Ela tocou levemente o braço dele, e ele não se afastou. Mas não podemos passar a vida inteira apenas sobrevivendo. O que temos aqui e pode ser mais do que isso. O campo não é só esforço. Ele também é beleza, ele é transformação. Eu vejo isso em você também, mesmo que você não veja. João se afastou um pouco, dando um passo para trás. Ele parecia incomodado com suas palavras, como se a verdade que ela estava dizendo fosse difícil de engolir. Você acha que pode mudar o que eu sou, Carolina? Ele disse, sua voz tensa. Eu sou assim, e eu não sei ser de outra maneira. A vida no campo me fez ser assim. Eu não sei o que você quer de mim. Carolina ficou em silêncio por um momento, olhando para ele. Ela sabia que ele estava ferido, que as palavras dele vinham de um lugar de dor e frustração, mas não podia negar o que sentia. O que ele estava dizendo era, na verdade, um reflexo de suas próprias inseguranças, de sua falta de confiança em si mesmo. Eu não quero mudar quem você é, João, ela respondeu, sua voz suave, mas firme. Eu quero apenas que você veja que, assim como a fazenda precisa de trabalho duro para prosperar, ela também precisa de carinho, de cuidado, de atenção às coisas pequenas. Eu quero que você perceba que a vida pode ser mais do que apenas o esforço. O que temos, o que podemos construir juntos, pode ser muito mais. O silêncio caiu novamente entre eles. João olhou para ela com um semblante fechado, mas seus olhos começaram a se suavizar. Ele não sabia o que responder. Ele sabia que ela estava certa, mas ao mesmo tempo, havia um medo profundo em seu coração. O medo de abrir seu coração para algo novo, algo que ele não sabia como controlar. Carolina não sabia o que ele estava pensando, mas sabia que a batalha mais difícil não era convencer João a mudar. Era convencê-lo a confiar no que estava começando a nascer entre eles. O silêncio é interrompido quando um barulho estranho é ouvido ao longe. Um dos animais da fazenda está em apuros, e João imediatamente se volta para a ação. Carolina observa, percebendo que, no fundo, ele ainda vive em um mundo onde o trabalho é a única forma de lidar com o caos. Ela se pergunta se, um dia, ele será capaz de se abrir completamente, de entender que o amor, assim como o campo, também precisa de atenção e cuidado para florescer. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho, enquanto o campo ao redor parecia descansar, depois de um longo dia de trabalho. O cheiro da terra ainda estava no ar, mas agora, ao invés de apenas cansaço e suor, havia uma sensação de renovação. Era como se a fazenda tivesse, de alguma forma, absorvido todas as experiências e transformações dos últimos meses, e agora estivesse pronta para algo novo, algo maior. Carolina olhou para o campo à sua frente, sentindo o vento fresco tocar seu rosto. Era difícil acreditar que ela estava ali, em um lugar tão distante de sua antiga vida. A jovem herdeira de uma grande fortuna, agora se tornará a alma da fazenda Vale do Sol, transformando-a aos poucos, mas com a sensação de que ainda não havia alcançado seu objetivo final. A fazenda, que antes parecia um simples local de trabalho árduo, agora se tornará um lugar que ela começava a entender de uma maneira muito mais profunda. Ela não via mais a fazenda como um símbolo do que seu pai havia feito, mas como algo que ela mesma poderia criar, evoluir e, talvez, um dia, fazer seu próprio legado. Mas havia algo que estava pesando sobre ela, algo que ela não conseguia ignorar. João. Ele sempre esteve ali, em seu canto, observando, ajudando, mas também se mantendo distante. Apesar da proximidade que eles desenvolveram ao longo dos meses, a barreira entre os dois parecia insuperável. Ele, com sua dureza e seus próprios medos, nunca conseguiu se entregar completamente à ideia de estar com ela, de se abrir para o que estava começando a nascer entre eles. Carolina sabia que ele se preocupava com a fazenda, mas também percebia que, de certa forma, ele a via como uma intrusa em sua vida.
Ela estava lá tentando transformar tudo, e ele estava lá tentando manter a tradição, o velho modo de fazer as coisas. Havia um conflito constante entre os dois, que, por mais que tentassem esconder, se tornava cada vez mais evidente. Ela caminhava pelas trilhas da fazenda quando viu João no campo, trabalhando com um dos cavalos. Seus ombros largos estavam arqueados sob o peso do esforço, mas ele parecia em paz, como se estivesse completamente imerso no trabalho. O trabalho no campo sempre foi sua maneira de lidar com o mundo, sua forma de se comunicar com a terra e com os animais, mas Carolina sabia que, para ele, isso também era uma maneira de evitar os sentimentos que ele guardava dentro de si. Ela o observava por um momento, antes de se aproximar. Ela sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Não sabia como abordá-lo, mas sabia que aquela conversa precisava acontecer. Era hora de finalmente resolver o que estava entre eles, talvez, se permitir ser livre. João, e ela disse, chamando sua atenção. Ele parou o que estava fazendo e se virou para ela. Seus olhos castanhos, tão profundos, pareciam carregados de uma expressão séria. Ele olhou para ela por um instante, e então, com um suspiro, deixou o cavalo livre, permitindo que ele fosse para o campo. O que foi, Carolina? Ele perguntou, com sua voz grave, mas sem a dureza que ele costumava ter. Carolina sentiu seu coração acelerar, mas manteve a calma. Ela sabia que aquela conversa era crucial. Eu preciso saber, João, e o que você quer? O que você espera de tudo isso? De mim? Da fazenda? De nós? Ela perguntou, suas palavras saindo com um peso que ela não tinha antes. Ela estava finalmente disposta a enfrentar o que ele ainda não havia dito, o que estava guardado em seu coração. João a olhou por um momento, sua expressão mais fechada do que nunca. Ele parecia estar lutando consigo mesmo, como se tivesse muito o que dizer, mas não soubesse como. Ele olhou para o horizonte por um instante, como se tentasse encontrar as palavras certas, mas, ao invés disso, o silêncio entre eles só aumentava. E não sei. Ele finalmente disse, com um tom de voz suave, quase como se estivesse admitindo algo que ele mesmo não queria perceber. Eu não sei o que quero, Carolina. Eu não sei se posso ter o que você quer. Eu passei a vida inteira acreditando que o trabalho era o que me definia. O campo é tudo o que eu conheço. Carolina ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dele. Ela sabia que ele estava confuso, perdido, e, de algum modo, ela se via em uma posição em que não sabia mais o que fazer para ajudá-lo a superar suas próprias inseguranças. Eu sei que o campo é importante para você, João. Eu sei o quanto você ama este lugar e o que ele representa para você. Mas não podemos viver apenas de trabalho. O campo, assim como as nossas vidas, precisa de mais do que isso. Eu preciso de mais do que isso. Ela disse, com a voz firme, mas cheia de emoção. João olhou para ela, seus olhos profundos refletindo uma luta interna. Ele queria acreditar nela, queria entender o que ela estava dizendo, mas ele não conseguia se livrar do medo de ser vulnerável, de se abrir para ela, para o que ele sentia. E se eu não conseguir mudar, Carolina? E se o campo for tudo o que eu tenho? Ele perguntou, sua voz quebrando um pouco. Ele nunca havia mostrado essa vulnerabilidade antes. Carolina deu um passo à frente, suas palavras carregadas de sinceridade. Ela sabia que essa conversa poderia ser o fim ou o começo de algo grande, mas não queria mais esconder o que sentia. Eu não estou tentando mudar quem você é, João. Eu só quero que você me veja. Veja o que podemos construir juntos, se realmente quisermos. Eu amo este lugar tanto quanto você, mas eu não posso viver só de trabalho. Não posso viver sem algo mais. A tensão no ar era palpável. João fechou os olhos, processando as palavras dela. Ele sabia o que ela queria dizer. Ele sabia que, de alguma forma, ela estava certa, mas o medo de se abrir para algo novo, o medo de mudar sua visão de vida, ainda o dominava. A brisa suave que passava pelo campo parecia intensificar o silêncio entre eles.
Carolina olhou para João, esperando uma resposta, mas ele apenas permaneceu quieto, olhando para o campo, ainda lutando contra suas próprias limitações. E então, como se tivesse finalmente se decidido, João se aproximou dela e, com um olhar mais suave, falou as palavras que ela estava esperando, mas que, ao mesmo tempo, sabia que iriam mudar tudo. Eu não sei o que será de nós, Carolina. Mas, talvez, eu esteja pronto para tentar, para ver o que podemos ter juntos. Carolina sorriu suavemente, aliviada, mas também preocupada. Ela sabia que João ainda não estava totalmente livre das correntes que o prendiam ao seu passado. Mas, ao mesmo tempo, algo havia mudado nele, algo que ela sabia que era um sinal de que ele estava começando a se abrir para o futuro. No entanto, uma notícia inesperada chega até eles, colocando em risco a transformação que eles começaram a construir juntos. A dúvida sobre como a fazenda e o relacionamento deles irão evoluir coloca uma grande tensão no ar. Estariam João e Carolina prontos para enfrentar esse novo desafio? A fazenda Vale do Sol estava mais vibrante do que nunca. O campo parecia respirar em um ritmo próprio, agora quase familiar para Carolina, que, aos poucos, havia se tornado uma parte essencial daquele lugar. As árvores estavam verdes e robustas, os animais, saudáveis, e as flores silvestres desabrochavam como pequenos pedaços de arte espalhados por toda parte. Cada canto da fazenda refletia o esforço de todos, mas especialmente o dela e de João. Eles haviam trabalhado juntos para transformar o local, mas não apenas no sentido físico. Algo mais estava se formando ali, algo mais profundo. Os meses haviam passado desde que Carolina e João começaram a trabalhar mais de perto. Eles haviam ultrapassado as barreiras iniciais de desconfiança e resistência. Ela ajudara a perceber a beleza do campo, e ele, por sua vez, começava a ver que sua visão do mundo não precisava ser limitada a apenas trabalho duro. A fazenda estava prosperando, assim como eles, mas havia algo em seu relacionamento que ainda estava incompleto. Apesar das pequenas vitórias, o sentimento de insegurança, especialmente da parte de João, ainda pairava no ar. Naquela manhã, como sempre, Carolina se levantou com o nascer do sol. Os primeiros raios dourados iluminavam o campo, e o frescor da manhã trazia consigo uma sensação de renovação. Ela caminhou pelos campos, seus passos mais firmes agora, com uma confiança que antes ela não conhecia. Sentia que sua jornada estava apenas começando, mas já sabia que não poderia continuar sem resolver o que estava pendente com João. O que era mais importante do que os desafios da fazenda, do que o trabalho incessante, era a forma como eles se viam, como se respeitavam, como se amavam. João, por sua vez, estava na oficina da fazenda, com as mãos firmemente segurando uma ferramenta, a testa franzida pela concentração. Ele estava suado, o corpo musculoso visivelmente cansado após horas de trabalho, mas ainda havia algo mais que o preocupava. Ele não sabia exatamente o que sentia por Carolina. Em certos momentos, sentia o peso de sua própria resistência, mas em outros, quando olhava para ela, algo em seu coração parecia aquecer, algo que ele não sabia como controlar. Ele se esforçava para ser o homem que ela merecia, mas ainda temia falhar, ainda sentia que, em algum lugar, sua visão de mundo, tão simples e focada no trabalho, não tinha espaço para os sentimentos. Quando Carolina apareceu na oficina, o cheiro de terra e madeira envolvia, como um lembrete constante de que ela não era mais apenas uma herdeira, mas alguém que agora fazia parte da vida daquele lugar, com seus altos e baixos. Ela olhou para João enquanto ele trabalhava, seu olhar fixo naquilo que ele estava fazendo, a expressão concentrada e intransigente. Ela sentia uma mistura de respeito e amor por ele, mas também sabia que sua resistência ainda era um obstáculo. João, e ela disse, a voz suave, mas firme. Eu estava pensando, e talvez seja o momento de começarmos a planejar o futuro da fazenda de outra maneira. Ele se virou para ela, os olhos tão penetrantes quanto sempre, mas agora, havia algo mais ali, uma leve dúvida. Ele sabia que Carolina queria mais, que ela sempre quis mais para a fazenda, mas ele temia que suas próprias limitações, seus próprios fantasmas, o impedissem de ser a pessoa que ela precisava. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, o tom de sua voz mais suave do que o habitual. Carolina observou atentamente, percebendo a pequena brecha na sua postura rígida.
Eu quero que a fazenda não seja só um lugar de trabalho, João. Eu quero que seja uma extensão de quem somos, um reflexo do que podemos construir juntos. Carolina explicou, seus olhos brilhando com a intensidade do que estava sentindo. Não é só sobre plantar e colher. É sobre o que podemos criar, sobre as novas formas de trabalho que podemos incorporar, com mais respeito à terra, à vida e ao que temos juntos. João observou, os lábios fechados, sem saber o que dizer. Ela estava falando de um futuro que ele ainda não conseguia visualizar. Ele sempre pensou que a fazenda era sua vida, algo simples, algo puro. Ele tinha medo de que, se permitisse que ela transformasse isso, perderia a única coisa que ele sabia fazer bem, trabalhar. A dor que ele carregava, a dor de perder algo que ele considerava sua essência, estava em cada palavra que ele não dizia. Você sabe o que está pedindo, não sabe? Ele perguntou, a voz carregada de tensão. Você está pedindo para mudar tudo o que sempre foi. Para mim, a fazenda é um lugar de trabalho, não de sonhos. Eu sei que você vê algo mais aqui, mas eu não sei se consigo ver o que você vê. Carolina deu um passo à frente, olhando diretamente em seus olhos. Ela sabia que ele estava lutando contra suas próprias crenças, seus próprios limites. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que ele estava começando a se abrir para o que ela estava dizendo. O caminho estava mais claro agora, mas seria preciso mais do que palavras. Eu sei que é difícil, João. Eu sei que você tem medo de perder o que é familiar. Mas às vezes, precisamos nos abrir para o novo, para o que está além do que já conhecemos. Não estamos mais sozinhos nisso, João. Eu estou aqui com você. Juntos, podemos fazer da fazenda algo que seja não só trabalho, mas uma construção de vida, algo que seja nosso. Por um momento, João permaneceu em silêncio. Ele a olhou como nunca antes, como se estivesse tentando entender todas as palavras que ela havia dito. Ele queria acreditar, mas sua resistência ainda o segurava. Ele não sabia o que fazer com as emoções que ela estava despertando nele. Ele não sabia como lidar com isso. De repente, o som de uma carroça se aproximando interrompeu o momento. Carolina olhou para o horizonte, onde viu um homem chegando com um recado urgente. A preocupação imediatamente tomou conta dela. Eu preciso ir, João. Tem algo urgente acontecendo com os trabalhadores. Ela disse rapidamente, antes de correr para a direção da carroça. João a observou partir, sua expressão ainda fechada. Algo havia mudado, mas ele não sabia o que significava. Ele sentia uma onda de insegurança, mas também uma sensação de que, talvez, ele estivesse pronto para deixar o velho mundo de lado e começar algo novo. Mas era mais fácil pensar nisso do que realmente fazer acontecer. Enquanto Carolina lidava com o imprevisto, ele ficou parado, com o olhar perdido no campo. Ela estava certa sobre algo, o campo precisava de mais do que apenas trabalho. Precisava de atenção, de carinho. Precisava de vida, algo que ele começava a perceber aos poucos. Quando Carolina retorna à fazenda, ela encontra João em silêncio, com um olhar distante. O problema com os trabalhadores foi resolvido, mas havia algo mais importante acontecendo. João estava se afastando, tentando lidar com suas emoções à sua maneira. O que ele faria agora? Seria capaz de abrir seu coração para o que estava crescendo entre eles? Ou ele recuaria, mais uma vez, para o isolamento, deixando Carolina com um futuro incerto ao seu lado? A próxima decisão de João poderia mudar tudo, para sempre. A fazenda Vale do Sol parecia mais viva do que nunca, como se, com o passar dos dias, ela mesma estivesse respirando de maneira mais forte e cheia de energia. O campo, que antes parecia apenas um vasto terreno de trabalho, agora parecia cheio de promessas e de novas possibilidades. As árvores estavam mais verdes, as flores mais coloridas, e o som dos animais havia se transformado em uma melodia suave que acompanhava os passos de Carolina e João enquanto caminhavam juntos pelos campos. Ela se sentia em paz, finalmente. O trabalho árduo, as dificuldades e os desafios que haviam surgido ao longo de sua jornada agora pareciam distantes. Ela havia encontrado algo mais do que apenas o suor e o cansaço.
Ela havia encontrado a beleza do campo, mas, mais importante, havia encontrado algo que ela nunca soubera que estava procurando: o amor e a parceria com João. Ele, que antes sempre se fechava, agora estava mais aberto, mais disposto a se entregar ao que estava acontecendo entre eles. O medo que ele sentia de ser vulnerável havia diminuído, e ele começava a ver a fazenda, a vida e o amor sob uma nova perspectiva. Ele ainda tinha seus momentos de dúvida, mas, ao seu lado, Carolina sentia que ele estava pronto para dar o próximo passo. Naquele dia, o sol estava baixo, tingindo o céu de um tom dourado, criando uma atmosfera mágica ao redor deles. O calor do verão dava lugar a uma brisa fresca, e o campo parecia perfeito, com as cores da terra e da vegetação se misturando de maneira harmônica. Carolina e João estavam sentados na varanda da casa, observando o horizonte. Eles haviam passado o dia trabalhando juntos, como uma equipe, e, pela primeira vez, sentiam que tudo estava se encaixando. Havia algo de sereno naquele momento, algo que falava de um futuro tranquilo e repleto de amor. Eu nunca imaginei que poderia encontrar algo tão belo em um lugar como este, Carolina disse, com um sorriso suave, olhando para João. Sempre imaginei que seria apenas mais um lugar de trabalho. Mas, quando estou aqui com você, vejo que há tanto mais. O campo, a vida, nós. João sorriu ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia o que ela queria dizer. Eles haviam começado como dois mundos diferentes, dois tipos de pessoas com visões de vida diferentes, mas, aos poucos, estavam construindo algo juntos. Ele agora via a fazenda de uma forma que nunca havia considerado antes, não apenas como um lugar de trabalho, mas como um lar, um espaço de crescimento, de amor. Eu sei o que você quer dizer, João respondeu, com um tom suave. Eu vejo tudo o que você está tentando mostrar. O campo, a vida, tudo isso é mais do que simplesmente trabalho. É sobre tudo o que podemos construir juntos. E eu quero fazer isso. Quero construir meu futuro com você. Carolina olhou para ele, surpresa e emocionada pelas palavras que ele havia dito. Ela sempre soubera que João tinha potencial para ser mais do que apenas o homem forte que ela conhecia, mas ouvir essas palavras de alguém tão fechado e resistente foi algo que tocou profundamente seu coração. Eles haviam chegado a um ponto em que ambos se viam, não mais como dois mundos opostos, mas como duas almas que estavam aprendendo a viver e crescer juntas. Eles se levantaram, e, de mãos dadas, começaram a caminhar pela fazenda, sentindo o cheiro da terra fresca e ouvindo o som suave dos passos na grama. O campo parecia agora mais vibrante, mais cheio de vida, assim como o futuro que eles estavam começando a construir juntos. O sol estava se pondo lentamente, criando uma paisagem deslumbrante à medida que eles caminhavam lado a lado. Carolina olhou para João e sorriu. Ele sorriu de volta, seus olhos agora mais suaves, mais abertos, como se tivesse finalmente entendido tudo o que ela estava tentando lhe mostrar. Eu não sei o que o futuro nos reserva, João, mas sei que, com você ao meu lado, eu posso enfrentar qualquer coisa. Carolina disse, com sinceridade em sua voz. João a olhou nos olhos, o sorriso em seu rosto agora mais profundo, mais cheio de significado. Ele sentia que, finalmente, havia encontrado um lugar onde podia ser ele mesmo, sem medo, sem as barreiras que havia erguido ao longo dos anos. Eu também, Carolina. Eu também. Ele respondeu, apertando sua mão. Nós estamos apenas começando. E, juntos, vamos conquistar o que vier pela frente. O campo ao redor parecia refletir a calma e a serenidade que agora preenchiam seus corações. Eles estavam ali, unidos, com o futuro diante deles, prontos para enfrentar tudo o que viesse, como uma equipe, como parceiros, como amantes. A fazenda, que antes era apenas um lugar de trabalho, agora se tornava um símbolo de seu amor, de suas esperanças e sonhos compartilhados.